nesse primeiro vídeo a gente vai falar de um assunto muito recorrente na OBMAP e também no SPAES e também nas provas de vocês. Não é um conteúdo em si, mas é uma prática muito utilizada para resolver questões e muito importante, que se chama regra de 3 simples. A gente tem duas regras de 3, né? A composta e a simples. Hoje vamos falar da simples, que, como o nome já diz, realmente é bem simples, não tem muita dificuldade. Regra de 3 simples consiste numa prática de resolver questões onde a gente tem duas grandezas e atribuímos valores a ela, entendeu? Por exemplo, a grandeza A está para x, a grandeza B está para y. Essas duas grandezas têm uma proporção e com isso a gente consegue descobrir os valores relacionados. Como? Você percebe que são 4 valores. Toda questão eles vão dar 3 e a gente vai descobrir o quarto. Por isso o nome regra de 3. A gente vai ter 3 valores conhecidos e iremos descobrir um quarto valor. Só que antes da gente começar a resolver a regra de 3 em si, a gente tem que ficar atento para duas coisinhas. As grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quando uma grandeza ela é diretamente proporcional, é o seguinte: quando uma aumenta, a outra vai aumentar junto. Ou quando uma diminui, a outra vai diminuir junto. Ou seja, elas são diretamente proporcional. O que uma faz, a outra faz. Por exemplo, aqui eu falei, a grandeza A ela aumenta. Se elas são diretamente proporcionais, a grandeza B também vai aumentar. E o contrário também serve. Exemplo, tempo e distância. Um carro, ele anda a 100 km por hora. Está voado aqui na pista. Se ele manter essa velocidade em 10 segundos, ele vai andar tantos metros. Se ele manter essa velocidade em 50 segundos, ele vai andar mais metros. Ou seja, a partir do momento que o tempo aumenta, eu estou seguindo uma velocidade. Eu aumentei o tempo, eu estou andando por 1 hora, eu vou andar uma certa distância. Se eu andar por 2 horas, eu vou andar uma distância maior ainda. Entendeu? Então, a partir do momento que o tempo aumenta, a distância também aumenta. Outro exemplo é a quantidade e o preço. Por exemplo, eu tenho uma bandeja de ovos. Uma bandeja de ovos, vamos supor, não sei, custa 10 reais. Pronto. Se uma bandeja de ovos custa 10 reais, 2 bandejas de ovos vão custar 2 vezes 10, 20 reais. Ou seja, a partir do momento que a quantidade aumenta, o preço também vai aumentar. Serve para tudo. Se você compra uma bola, é um preço. Se você compra 10 bolas, o preço é vezes 10. Então são grandezas diretamente proporcionais. E temos as grandezas inversamente proporcionais. Como está aqui desenhado, a partir do momento que a grandeza A aumenta, a grandeza B diminui. Ou se a grandeza A diminui, a grandeza B aumenta. Uma é o contrário da outra, uma é o inverso da outra. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, velocidade e tempo. Pronto, eu tenho uma distância, vamos supor, daqui a Quixadá, 50 km, Banabu a Quixadá, aproximadamente 50 km. Se eu ir a uma velocidade de 100 km por hora, eu vou gastar um certo tempo. Se eu for a 50 km por hora, ou seja, mais devagar, o meu tempo vai aumentar ou vai diminuir? Obviamente, vai aumentar. Estou indo mais devagar. Então isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que eu diminuo a velocidade, o meu tempo aumenta para uma determinada distância. Então, o contrário também serve. Se eu aumentar a velocidade, o meu tempo vai diminuir. Se eu for a 100 km, eu vou gastar 1 hora daqui para Quixadá. Se eu for a 200 km, eu vou gastar meia hora. Ou seja, minha velocidade aumentou, meu tempo diminuiu. Então são inversamente proporcionais. Assim como quantidade de tempo também. Por exemplo,
eu tenho que entregar, um correio tem que entregar 20 cartas. Assim, 20 cartas. Ele chama um carteiro para entregar essas 20 cartas. Ou seja, um carteiro vai levar um determinado tempo. Se eu botar 5 carteiros para entregar essas 20 cartas, eu vou entregar em mais ou menos tempo. Obviamente, se eu tenho mais gente entregando, eu vou entregar em menos tempo. Então isso quer dizer o quê? Eu aumentei a quantidade de carteiros. Então eu diminuí o tempo da entrega das cartas. Então se eu aumento uma e diminuo outra, são inversamente proporcionais. Beleza? Agora vamos fazer um exercício de cada, um exemplozinho de cada, para vocês ficarem 100%. Vamos ver a prática. Vamos resolver uns exercícios aqui, só 2, só para fixar na mente, deixar como exemplo, vocês fazem mais em casa. Então, ó, tem aqui o enunciado do primeiro exercício, aí na tela de vocês, podem ler, dar pausa, ler com atenção, ler 10 vezes se for preciso. Eu vou ler aqui uma vez e vou resolvendo. Um atleta dá 6 voltas numa pista em 24 minutos. Trovão medonho. Mantendo a mesma velocidade sempre. Quantas voltas ele dará em 2 horas? Então vamos primeiro anotar os dados da questão. Ele diz que dá 6 voltas em 24 minutos. E ele quer saber quantas voltas ele vai dar. Coloquei um X porque eu não sei quantas voltas são ainda. Em 2 horas. Entenderam? Pronto. Bem fácil de armar a questão. Só que aqui tem uma observação. Toda vida que a gente for resolver questões com regra de 3, a gente tem que sempre deixar tudo na mesma unidade. Aqui eu tenho um tempo em 24 minutos. E aqui eu tenho um tempo em 2 horas. Ou seja, o tempo em minutos, o tempo em horas. Não posso calcular nada assim. Tenho que deixar tudo na mesma unidade. Ou seja, ou eu transformo 24 minutos em horas, ou eu transformo 2 horas em minutos. Eu prefiro transformar horas em minutos, por quê? Porque como horas é algo maior do que minutos, a gente não vai ter o número decimal. Quero que a gente teria se transformasse 24 minutos em horas. Teria 0, alguma coisa. Entendeu? Então, eu não gosto de trabalhar com número decimal, dificultar as contas, acredito que vocês também não. Muita gente tem uma certa dificuldade de trabalhar com número com vírgula, pode dar dízima, muito ruim. Então eu prefiro transformar 2 horas em minutos. Só que eu sei que 1 hora são 60 minutos. 1 hora são 60 minutos. Se 1 hora são 60 minutos, então 2 horas vai ser 60 vezes 2. 120 minutos. Pronto. Agora eu posso resolver. Tá tudo na mesma unidade. Então a gente arma a continha. 6 sobre x igual a 24 sobre 120. 6 está para 24, ou seja, 6 volta em 24 minutos. X está para 120. Mas espera lá. Eu não podia ter feito isso. Não sei se vocês se ligaram. Eu não posso armar a conta sem antes observar mais uma coisinha. Saber se as proporções, as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então vamos lá. Vamos saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Se eu dou 6 voltas em 24 minutos, ou seja, distância pelo tempo. Lembra lá do começo do vídeo, né? Na teoria, pode voltar aí quantas vezes você quiser. Se eu aumentar o tempo, eu vou aumentar ou diminuir a distância. Lembrando que a questão diz que ele mantém sempre a mesma velocidade. Então, se em 24 minutos eu dou 6 voltas, se eu aumentar para 120, eu vou aumentar o número de voltas, né? Ou seja, se eu estou andando por mais tempo, mantendo sempre a mesma velocidade, eu também vou aumentar a minha distância. Então elas são que se o tempo aumenta, a distância também aumenta. Então elas são diretamente proporcional. Então eu armei a conta certa. Aí aqui, ó, faz o famoso cruz credo. Não sei se eu aprendi assim, não sei vocês. Os meios pelos extremos, né? Daria 24 vezes x
seja, 24x igual a 6 vezes 120. Aí eu poderia fazer 24x, 6 vezes 120, você faz a continha, isso aí vai dar 720. Espero que eu não tenha errado, né? Façam aí. 6 vezes 120, 600 mais 120, 720. Então, x vai ser igual a 720. Se o 24 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Vocês também estão aprendendo isso, principalmente a galera do 9º ano. Já tem que saber isso aí de cor e salteado. Aí é só fazer o 720 dividido por 24. Como é que a gente pode que isso aqui? Então, o valor de x vai dar... X vai ser igual 720 dividido por 24. Vamos fazer essa continha. Fazer aqui no cantinho. 720 dividido por 24. 72 dividido por 24. Quanto é que eu tenho aí? Tenho exatamente 3, né? 3 vezes 24, 72. Sobrar um zero aqui. Zero aqui, pronto. Resto zero do 720. Ou seja, x é igual a 30 voltas. Show? Agora a gente, qualquer dúvida é só ir voltando, sempre lembrando. Observamos se é direto ou inversamente proporcional. Transformamos a unidade para deixar tudo na mesma unidade. Armamos a conta. 6 está diretamente proporcional a 24, x está diretamente proporcional a 120. Faz o cruz credo, faz a continha, né? 24 vezes x, ó, 24x, 6 vezes 120, 24x é igual a 6 vezes 120, 720, x é igual a 700, 24 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, x é igual a 720 dividido por 24. A gente fez a continha aqui, dá exatamente 30, ou seja, x é igual a 30 voltas. Show, galerinha? Entenderam aí o primeiro exercício, né? Vamos fazer agora o segundo. Tem aqui o enunciado aqui mais uma vez, esse segundo exercício eu vou ler aqui e vamos fazendo junto. Se cada carteiro de uma agência dos Correios consegue entregar certa quantidade de correspondência em 8 horas, presta atenção, se cada carteiro, ou seja, se é cada carteiro, é porque são quantos carteiros? Cada carteiro, ou seja, um carteiro entrega as correspondências em 8 horas. Então é correto afirmar que 6 carteiros entregarão essa mesma quantidade de correspondência em... Ou seja, 6 carteiros vão entregar em Y horas. Ou seja, vamos ver o tempo aqui agora, né? Então vamos lá. Ele dá as opções aí embaixo, né? Vocês estão vendo, essa aí tem opção. Então o que é que a gente pode observar aqui? Cada carteira entrega em 8 horas. Então, uma certa quantidade de correspondência. Vamos lá. 200 correspondências. 6 carteiros vão entregar essas mesmas 200 correspondências em quanto tempo? Então, vamos armar. A gente já aqui não tem unidade para mudar, né? 1 sobre 6, 8 sobre Y. Ou seja, um carteiro entrega em 8 horas, 6 carteiros entregam em Y hora. Pronto. Agora a gente vai para a observação. A gente tem que ver primeiro o seguinte. Se é direta ou indiretamente proporcional. Vamos lembrar lá da teoria, né? Que a gente fez lá no começo do vídeo. Pode voltar aí também mais uma vez, quantas vezes você quiser. Se um carteiro entrega em 8 horas uma certa quantidade de correspondência, certa quantidade de cartas, se eu aumentar o número de carteiros, né, como eu aumentei de 1 para 6, eles vão entregar essas mesmas cartas em mais ou menos tempo. Como eu falei lá na teoria, em menos tempo. Ou seja, eu tenho mais gente entregando a mesma quantidade, então eu vou entregar mais rápido. Se um entrega em 8 horas, 6 vão entregar mais rápido do que 8. Então, eu não posso fazer como eu fiz no exemplo anterior, que eu armei e fiz diretamente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter uma das frações. Ou essa ou essa. Você escolhe. Eu vou inverter essa daqui. Vai ficar Y
sobre 8. Lembrando, por que eu inverti? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Quando são diretamente proporcionais, faço direto. Agora, como são inversamente, uma aumenta, a outra diminui. Então, o que é que eu faço? Eu inverto uma fração. Porque se eu fizer sem inverter, eu vou estar dizendo que elas são diretamente proporcionais. Ou seja, uma aumenta, a outra também vai aumentar. O que está errado. Aí, então, aqui a gente faz a continha. 1 vezes 8 meios pelos extremos, né? O cruz credo. 6 vezes y, 6y. 1 vezes 8, 8. O 6 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então vai ficar y igual a 8 sobre 6. Logo, y é igual. 8 sobre 6 é uma fração irredutível? Não. A gente pode simplificar. O que a gente pode fazer? Dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Entendeu? Pronto. Só que a questão, o que está dizendo aí, as opções da questão, 1 hora e 20 minutos, 1 hora e 30 minutos, 1 hora e 40 minutos, 1 hora e 50 minutos. Então o que é que acontece? Eu tenho que transformar essa fração na resposta que está aqui nos itens, ou seja, em horas e minutos. Eu tenho duas formas de fazer. Eu vou até apagar aqui, ó. A gente já sabe que deu 4 sobre 3, né? Tenho duas formas de fazer. 4 sobre 3. Eu posso dividir o 4 sobre 3, vai ficar 4 dividido por 3, vai ficar 1, vai sobrar 1 aqui, né? 10, ó, 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, sobra 1. Acrescento 0 e boto uma vírgula. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9 vai sobrar 1 de novo. Acrescento 0, 3. E por aí vai, ó. Vai dar uma dízima. Entendeu? Quando eu tenho essa dízima, já trabalha com número com vírgula, eu já não gosto. Só que eu posso fazer assim, entendeu? Aí, mas tá do jeito que tá nas respostas? Ainda não. Então o que é que a gente faz? Eu tenho 1,3333 horas. Só que a resposta está em horas e minutos. Como eu sei que 1 hora são 60 minutos, basta eu multiplicar isso daqui por 60, né? Vezes 60, que eu vou achar a quantidade total de minutos. Entendeu? Só que tem uma coisinha. Se eu multiplicar, se eu fizer na calculadora 1,333333, ela vai dar o valor até próximo. Vai dar aproximadamente 80 minutos. E a gente sabe que 80 minutos é 1 hora e 20 minutos, né? 60 mais 20, 80. Só que tem que ter cuidado. Porque se eu multiplicar somente 1,3, ó, se eu botar só uma casa decimal, 1,3 vezes 60, isso aqui dá 78. 78 não é 1 hora e 20, é 1 hora e 18 minutos. E nem tem essa opção. Você ia ficar doidinho e achar que tinha errado as contas tudo. Por quê? Porque não usou as casas decimais. Tivesse botado 1,33, já ficava mais próximo de 80. 1,333 vezes 60, mais próximo de 80 ainda. Até fazer, como é uma dízima, são números infinitos, vai dar um valor, nunca vai dar 80 exato, mas vai dar um valor muito próximo a 80 e você vai saber que é 1 hora e 20. Então vai mais uma dica aqui, um bizu muito forte, muito bom, para quem pegar esse bizu resolve as contas bem rapidinho. A questão está resolvida, né? Vai dar 1,3333, que quando eu multiplicar por 60, vai dar 1 hora e 20 minutos, 80 minutos. Eu tenho 4 sobre 3. Agora é o bizuzão extra, né? Raciocínio lógico. Eu tenho 4 sobre 3. 4 sobre... para eu não trabalhar com número decimal. 4 sobre 3, eu posso dividir essa fração. Entendeu? 4 sobre 3 nada mais é do que
3 sobre 3 mais 1/3. Denominadores iguais, na soma, né? Repete o denominador e soma os numeradores. Repete o 3, soma os numeradores, 3 mais 1, 4. Mas assim, eu fracionei a fração. Dividi a fração. 3 sobre 3, eu sei que isso aqui é quanto? 1. E como eu estou trabalhando com hora, isso é o quê? 1 hora. E aqui eu tenho 1/3 de hora. Quanto é 1 hora? 60 minutos. Quanto é 1/3 de 60? 60 dividido por 3, que dá 20 minutos. Então isso quer dizer que 4/3 é 1 hora mais 20 minutos. Ou seja, 1 hora e 20 minutos. Show? Entenderam? Qualquer dúvida, fala com o seu diretor, com o seu professor, pede para falar comigo. Estou sempre à disposição. Se quiserem falar comigo também no WhatsApp, tem aqui meu contato, botando aqui para vocês. Pode mandar dúvida, pode resolver questão. E aqui um linkzinho da UBMEP, a página oficial da UBMEP. Lá você encontra apostilas, provas antigas, simulados, tudo que você precisar. Esse é só o primeiro vídeo de muitos que ainda vêm, que ainda virão. E espero que logo mais a gente possa fazer essas aulas presenciais dentro da sala de aula, na escola de cada um. Valeu, abração, boa sorte, bons estudos. Se garantam, façam a UBMEP, estudem para a UBMEP. É uma Olimpíada muito interessante, muito boa. Você pode ficar conhecido, pode ganhar bolsas, pode ganhar desconto em escolas particulares, viajar. Imagine você ser premiado, receber uma medalha, guardar uma medalha de ouro, de prata, de bronze ou até mesmo uma menção honrosa. É uma felicidade sem tamanho. Eu, quando era aluno, sempre participei de Olimpíadas. Tenho algumas conquistas. Sempre gostei muito dessa parte, desse ramo de Olimpíadas. E é isso. Ouro no Sertão, como o nome do projeto já diz, está só iniciando. Vamos trazer medalha, vamos trazer esse ouro. Quero ver Banaburu no topo do Brasil nesse ano, nas Olimpíadas de Matemática na UBMEP. Abração e até a próxima. Tchau, tchau.